2 meses depois de um divórcio doloroso, Alexandre tentava juntar os cacos da sua vida. Decidiu visitar sua médica ômega habitual em uma pequena clínica particular no coração de Aspenwood, apenas para um check-up de rotina. Esperava que essa pequena mudança o ajudasse a atravessar esse período sombrio. A sala de exames tinha um leve cheiro de remédio e o zumbido constante do ar-condicionado. A médica ômega, uma mulher de meia idade, olhou para ele com olhos gentis enquanto lia seus resultados. Mas então, o sorriso em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão de leve preocupação. Alexandre, tem algo que eu preciso te dizer. A voz dela era suave, mas as palavras seguintes ecoaram na cabeça dele como um trovão. Você está grávido. O mundo inteiro de Alexandre pareceu parar. Seu coração bateu tão forte que parecia que ia explodir do peito. Fitou a médica com olhos vazios, tentando processar o que tinha ouvido. Grávido de Renato, o alfa ex-marido de quem tinha acabado de se divorciar. Esta era realmente o começo de uma história complicada demais para um ômega como ele suportar. Enquanto permanecia imóvel na sala de exame, a médica ômega saiu silenciosamente, presumivelmente para lhe dar um tempo. Ele encarou a parede branca e lisa à sua frente. Mas o que viu não foi a parede. Em vez disso, um turbilhão de memórias invadiu sua mente. Imagens de Renato, o alfa que já foi o seu mundo inteiro. Um alfa forte, caloroso e confiável. Ainda se lembrava claramente do primeiro dia em que se conheceram no parque Aspenwood. O rosto dele sorriu gentilmente para Alexandre. E aqueles olhos afiados de alfa estavam cheios de interesse. O relacionamento deles começou devagar, e então floresceu em um amor profundo. Viviam felizes juntos. A risada deles ecoava pela antiga mansão da família Oliveira. A imagem do dia de casamento permanecia vívida na memória de Alexandre. O dia que ele um dia pensou que seria o começo do para sempre, mas que acabou em dor e mal-entendidos. O relacionamento se rompeu completamente, sem deixar nada para trás. Alexandre tentou afastar aquelas imagens da mente. Tentou esquecer tudo sobre Renato. Contudo, quanto mais tentava, mais nítida se tornava a imagem dele. O abraço, o cheiro, cada toque que compartilharam. Tudo voltou para assombrá-lo no dia em que carregava o filho de Renato dentro dele. A sensação era tão dolorosa quanto uma faca perfurando seu coração. Saiu da clínica com o coração pesado. O sol da tarde em Aspenwood parecia mais quente que o normal. Pisou na calçada lentamente, tentando encontrar uma saída para a situação, mas cada caminho parecia bloqueado. Como poderia contar isso a Renato? Especialmente agora que ele, um alfa, estava prestes a se casar com Samuel, o belo filho ômega de um ministro influente? A notícia do noivado deles tinha estampado a primeira página dos principais jornais apenas algumas semanas antes. E, claro, Alexandre tinha visto. A imagem dos dois sorrindo felizes ainda estava presa na sua cabeça. Ele se sentia como se estivesse na beira de um precipício, sem saber para que lado ir. Seu olhar se fixou no céu nublado, como se refletisse a confusão e a desorientação dentro dele. Uma brisa fresca tocou seu rosto, mas não conseguiu apagar a turbulência ardente no seu coração. Suspirou profundamente, tentando reunir seus sentidos para enfrentar essa dura realidade. A verdade é que a vida de Alexandre estava prestes a mudar completamente, e ele não sabia se estava pronto para isso. Continuou caminhando sem rumo, deixando os pensamentos caóticos dominarem sua mente. O que diabos estava acontecendo? Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. Por mais que tentasse fechar os olhos, não conseguia. Ficou deitado, encarando o teto do quarto, na mansão da família Oliveira, que agora parecia uma jaula para seus pensamentos caóticos. Ele ficava repetindo a notícia que acabara de receber. Deveria manter isso em segredo? Ou deveria contar a Renato? O que aconteceria se contasse? Como a vida de todos mudaria? Alexandre sabia que essa decisão impactaria muitas vidas. Não apenas a dele, mas a de Renato, a de Samuel e, mais importante, a da pequena vida crescendo dentro dele. Imaginou o rosto de Renato, seu ex-alfa. A imagem do sorriso dele,
que Alexandre já adorou tanto, ainda era vívida na sua memória, mesmo que agora Renato pertencesse a outra pessoa. E então, o rosto da criança que estava para nascer. Uma mistura de amor e preocupação se misturava ao medo e à incerteza. Era um sentimento poderosamente conflitante. Fechou os olhos tentando encontrar uma resposta para a pergunta mais difícil da sua vida. Queria fazer tudo certo. Mas o que exatamente significava certo nessa situação? A escuridão da noite não ofereceu conforto algum. Apenas intensificou seus pensamentos caóticos. Rolou de um lado para o outro na cama, ondas de emoção se chocando sobre ele, até que mal conseguia respirar. Esta era uma decisão em que tinha que escolher um caminho para a sua vida. E não fazia ideia de qual era o melhor. 2 semanas depois de descobrir que estava grávido, Alexandre começou a se sentir sufocado por ficar trancado na mansão. Ele só precisava tomar um ar. Então, decidiu fazer compras no supermercado próximo. Caminhou pelos corredores familiares, pegando o que era necessário e colocando no carrinho, tentando agir o mais normalmente possível. Mas então, o destino lhe pregou mais uma peça cruel. Esbarrou em alguém na esquina de um corredor cheio de itens em promoção. Seu coração quase parou quando levantou os olhos. Em sua frente estava Renato, o alfa que costumava ser tudo na vida de Alexandre. Ele nunca pensou que o veria ali, justo agora que carregava o filho de Renato. O alfa o olhava com os olhos igualmente surpresos. O olhar parecia mais cansado do que Alexandre lembrava. Talvez por causa de mais trabalho, ou de alguma preocupação oculta. Alexandre quis fugir dali imediatamente, mas suas pernas ficaram paralisadas, como se estivessem coladas no chão. Renato tentou dar um sorriso sem graça a Alexandre. O jeito dele estava estranhamente nervoso. O silêncio envolveu o ambiente até que Alexandre podia ouvir as batidas do próprio coração. Isso realmente não era o que ele queria encontrar agora. Sentiu um nó na garganta, tomado por uma enxurrada de emoções. Saudade, dor e confusão. Esse encontro não trouxe nenhum alívio a Alexandre. Em vez disso, apenas reforçou a verdade de que seus mundos já tinham se afastado. O silêncio constrangedor entre eles se estendeu por um momento, até que Renato o quebrou. Como você tem estado, Alexandre? A voz dele era tão gentil quanto sempre, tão gentil que doeu no coração de Alexandre, como se nada tivesse mudado, mesmo que na realidade tudo tivesse desmoronado. Ah, bem, respondeu de forma curta, tentando evitar o olhar afiado de alfa de Renato, com medo de que pudesse ver alguma verdade nos olhos de Alexandre. Renato pareceu notar o desconforto de Alexandre. Estendeu a mão, como se fosse tocar o braço dele, mas parou no meio do caminho, como se lembrasse de que não eram mais as mesmas pessoas. Suspirou baixinho. Ouvi dizer que você estava bem. Fico feliz, continuou, gaguejando levemente. Alexandre só conseguiu assentir um pouco, sem saber o que dizer de volta. Tantas memórias do passado inundaram as mentes deles ao mesmo tempo. Amor, felicidade, dor. Tudo veio à tona, deixando Alexandre completamente desorientado. Mesmo divorciados, algum tipo de ligação sempre permanecia, ainda que encoberta pelo constrangimento e pelas feridas que ambos carregavam. Esse encontro fez Alexandre sentir como se tivesse sido transportado de volta ao dia em que tiveram que se separar de novo. A sensação de dano irreparável corroía seu coração de ômega. Alexandre queria encerrar aquela conversa o mais rápido possível, mas não sabia como escapar daquela situação. Justo quando estavam prestes a seguir caminhos separados, Alexandre sentiu um breve alívio, querendo fugir daquele lugar o mais rápido possível. Mas então, seus olhos viram algo caindo do bolso do casaco de Renato. Era uma pequena fotografia que flutuou até o chão de ladrilhos claros do supermercado. O coração de Alexandre deu um salto quando viu a imagem claramente. Era uma foto de Renato sorrindo amplamente ao lado de Samuel, o outro ômega, que também sorria doce e feliz. Aquela imagem apertou o coração de Alexandre como se fosse por uma mão invisível. Ele sabia que Renato ia se casar, mas ver a confirmação numa foto era algo completamente diferente.
Pareceu como milhares de agulhas minúsculas espetando seu peito. Renato rapidamente se abaixou para pegar a foto, atrapalhado, como se tentasse escondê-la da vista de Alexandre. Mas era tarde demais. Ah, este é o Samuel, meu noivo, disse ele num tom neutro. Mas nos olhos de Alfa dele havia uma emoção ilegível, uma mistura complexa de sentimentos. Alexandre assentiu, dolorosamente, reconhecendo a realidade diante dele. Sentiu um nó na garganta. Aquela foto enfatizava que o mundo de Renato estava seguindo em frente, e Alexandre já não fazia parte dele. A dor de ser deixado para trás voltou, e doeu muito mais do que ele esperava. Antes de se separarem, Renato disse uma frase que deixou Alexandre completamente congelado. Eu quero que você venha ao meu casamento, Alexandre. O convite o fez sentir momentaneamente surdo. Por que um alfa como Renato o convidaria para o próprio casamento? Ele estava louco? Alexandre olhou para ele com incredulidade, mas Renato sustentou seu olhar com olhos cheios de culpa e algum tipo de esperança que Alexandre não conseguiu interpretar. Eu só quero que você saiba que você ainda é importante para mim. Sempre, continuou suavemente. Alexandre só conseguiu assentir, confuso, sem saber como responder. Uma pressão imensa inundou sua mente. A realidade de que Renato estava prestes a formar uma nova família, com outro ômega enquanto Alexandre carregava o filho dele. Era uma ironia cruel que ele não conseguia suportar. Alexandre saiu do supermercado como um fantasma, deixando todos os pensamentos girarem na cabeça. O rosto de Renato permanecia na sua mente, e aquele convite estranho ecoava nos seus ouvidos. Era como uma bomba-relógio acionada dentro dele. O que deveria fazer? Ele deveria ir ao casamento de Renato? E, se fosse, por quanto tempo conseguiria esconder a verdade sobre o filho deles? Essas perguntas giravam sem parar na mente de Ômega de Alexandre. Essa era uma confusão que ele nunca tinha enfrentado antes. Depois de ver Renato no supermercado, os dias restantes de Alexandre ficaram cheios de peso. Parecia que uma grande pedra estava constantemente pressionando seu peito. O segredo da sua gravidez começou a corrê-lo aos poucos. Tentou viver o mais normalmente possível, fazendo tarefas domésticas, cozinhando e cuidando de si como se nada tivesse acontecido. Mas toda vez que olhava para sua barriga, que começava a ter uma leve curva, não conseguia deixar de pensar em Renato. Alexandre sabia que não deveria mais pensar nele, porque agora Renato era um alfa com um noivo, prestes a se casar e começar uma nova família. Mas o vínculo que um dia compartilharam não era fácil de cortar. Alexandre começou a evitar sair, com medo de trombar com Renato novamente e com medo de alguém notar as mudanças nele. A ansiedade sobre o futuro do seu filho e sua condição de ômega prestes a se tornar pai solo o sufocava até que mal conseguia respirar. Este foi um grande teste na vida de Alexandre. Ele queria contar a alguém, despejar todos os seus sentimentos, mas não sabia por onde começar ou quem entenderia. Esse segredo era pesado demais para um pequeno ômega como ele carregar sozinho. Alexandre sentiu-se incrivelmente isolado neste mundo em que as pessoas julgam umas às outras por status e posição social. Observou sua barriga crescer dia após dia, o que apenas aumentava a pressão no seu coração. Tinha que haver uma saída. Tinha que haver. O desconforto no coração de Alexandre se tornou grande demais para suportar. Finalmente, decidiu ligar para Lucas, seu único amigo próximo, em quem mais confiava. Desde que voltou a morar nesta mansão, Lucas sempre esteve ao seu lado. Eu tenho algo para te contar, disse Alexandre, com a voz trêmula enquanto tentava segurar as lágrimas. Lucas ouviu atentamente toda a história dele. Não houve perguntas, nem julgamentos, apenas compreensão e preocupação do outro lado da linha. Alexandre contou a ele sobre sua ida à médica, sobre estar grávido e sobre ter visto Renato novamente. Cada palavra que dizia parecia um peso sendo lentamente tirado do seu coração. Você tem que contar a ele, Alexandre, disse Lucas, com a voz firme, mas gentil. Ele é o pai do bebê.
Alexandre sabia que Lucas estava certo, mas o medo era avassalador. E se ele não aceitar? E se ele já estiver se casando? Retrucou, com a voz tão trêmula que mal se entendia. Lucas suspirou fundo. É direito dele saber, e é direito do seu filho ter um pai. As palavras de Lucas fizeram Alexandre pensar muito. Isso não dizia respeito mais apenas a ele e a Renato. Dizia respeito à vida inocente crescendo dentro dele. Alexandre deveria priorizá-la. Lucas o ajudou a ver com mais clareza. Ele tinha que encarar essa verdade, por mais difícil que fosse. Depois de falar com Lucas, Alexandre passou vários dias refletindo profundamente. As palavras dele se repetiam na sua cabeça, sem parar. Caminhou pelo quarto, olhando pela janela para a paisagem familiar de Aspenwood. As luzes da cidade brilhavam intensamente à noite, mas só faziam Alexandre sentir mais isolado. O silêncio na grande mansão ampliava a solidão que ele enfrentava. Por fim, decidiu que precisava contar a Renato. Não importava o resultado, era sua responsabilidade como ômega. E mais importante, como pai. Alexandre pegou o telefone, sua mão tremendo de nervosismo. Tentou discar o número de Renato, mas hesitou várias vezes. Seu dedo pairava sobre a tela, enquanto tentava reunir toda a coragem. Ele não sabia como Renato reagiria. Ficaria com raiva? Decepcionado? Ou compreenderia? Esses pensamentos giravam indefinidamente na mente de Alexandre. Mas ele sabia que não tinha escolha. Tinha que enfrentar essa verdade, por mais difícil que fosse, pelo seu filho, pela pequena vida inocente crescendo dentro dele. Fechou os olhos, respirou fundo e apertou ligar. O tom de chamada soou lentamente, como uma contagem regressiva para a maior mudança da vida de Alexandre. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse. Alexandre combinou de encontrar Renato em um pequeno café no coração de Aspenwood, um lugar que costumavam frequentar quando estavam juntos. O ambiente estava tranquilo, com apenas um jazz suave tocando e o aroma gentil de café torrado pairando no ar. Alexandre escolheu um canto reservado e esperou por Renato, como se aguardasse o próprio destino. Quando Renato entrou, Alexandre viu um traço de surpresa nos olhos dele. Provavelmente se perguntava qual assunto importante Alexandre tinha para discutir. O que foi, Alexandre? Ele perguntou, assim que se sentou à frente de Alexandre. Alexandre olhou para o rosto de Renato, tentando juntar toda a coragem. Seu coração batia tão alto que conseguia ouvir nos seus ouvidos, e suas mãos estavam geladas. Renato, eu tenho algo para te contar, começou, com a voz mal passando de um sussurro, como se estivesse falando consigo mesmo. Renato o fitou com atenção, esperando suas próximas palavras. Eu estou grávido. As palavras saíram. A verdade pesada finalmente foi revelada. Renato ficou imóvel por um momento, o rosto visivelmente pálido. O olhar curioso que havia nos olhos dele, instantes antes, se transformou em choque intenso e incredulidade. Ele encarou Alexandre de olhos arregalados, sem piscar, como se tentasse processar o que Alexandre acabara de dizer. O silêncio os envolveu outra vez. Um silêncio pesado, cheio de incerteza. Alexandre só podia rezar, no seu coração, para que Renato entendesse e aceitasse a verdade que ele acabara de revelar. Este era o começo de tudo. Alexandre podia sentir. Renato permaneceu em silêncio por muito tempo, depois que Alexandre contou sobre a gravidez. Ele encarava Alexandre com olhos vazios. Alexandre conseguia ver a confusão e a dor refletidas claramente no olhar do Alfa, como se ele estivesse reproduzindo cada momento do passado deles. Tem certeza, Alexandre? Perguntou baixinho, como se não acreditasse no que ouvira. Alexandre assentiu lentamente, tentando segurar as lágrimas para manter a compostura. Eu tenho. Respondeu com a voz mais firme que conseguiu, mesmo completamente abalado por dentro. Renato fechou os olhos por um momento, como se tentasse aceitar a verdade diante dele. Massageou as têmporas gentilmente e soltou um suspiro pesado. O silêncio os envolveu de novo, mas desta vez era um silêncio denso, cheio de perguntas sem resposta.
Alexandre sabia que Renato estava pensando profundamente, e ele não fazia ideia do que Renato decidiria a seguir. O pensamento de que ele poderia rejeitar Alexandre ou não aceitar o bebê corroía o coração de Alexandre intensamente. Ele só conseguiu sentar e observar Renato em silêncio, esperando a resposta deste alfa. Renato ergueu o olhar novamente, como se seus olhos procurassem uma resposta dentro de Alexandre. Uma resposta que nem ele mesmo conhecia. Alexandre olhou para Renato sentado à sua frente, com o rosto claramente cheio de confusão e dor. Alexandre sabia que ele estava processando o que acabara de contar. E certamente não era fácil para um alfa como Renato lidar com isso. Por quê? Por que você só está me contando agora? Mr. Tal, ele perguntou, com a voz talvez mais áspera do que pretendia. E isso feriu o coração de Alexandre outra vez. Eu não sabia como te contar, respondeu, com a voz trêmula, enquanto lutava desesperadamente para segurar as lágrimas. Alexandre viu a raiva brilhar nos olhos de Renato antes de ser substituída por uma preocupação profunda. Alexandre sabia que Renato provavelmente estava pensando em Samuel, seu noivo, e no casamento que se aproximava. Um alfa como Renato estava prestes a iniciar uma nova família. E agora, o filho de Alexandre estava envolvido. Era uma situação complicada demais para qualquer um lidar. Alexandre se sentia a causa de todos os problemas, e isso o enchia de culpa. O silêncio caiu novamente entre eles. Um silêncio pesado de tensão e muitas perguntas não ditas. Alexandre sentiu um muro se erguendo entre eles outra vez. Um muro construído de segredos, decepção e responsabilidades iminentes. Ele só pôde rezar, no seu coração, por como passariam por isso. Era um conflito cujo fim Alexandre não conseguia prever. Depois de contar a Renato sobre a gravidez naquele dia, Alexandre observou as mudanças nele à distância. Um alfa como ele devia estar sob um estresse considerável. Alexandre viu notícias de Renato e Samuel aparecendo cada vez mais nos jornais e nas redes sociais. Havia fotos de festas, imagens deles participando de eventos juntos e registros dos preparativos para o casamento em um hotel luxuoso, no coração de Aspenwood, o Grand Region, onde todos sonhavam em se casar. Essas fotos reforçavam a realidade de que o mundo de Renato avançava rapidamente enquanto Alexandre permanecia parado, ou talvez até retrocedendo. Não era difícil supor que Renato provavelmente enfrentava a pressão da família de Samuel, especialmente do pai dele, o ministro influente. Alexandre conseguia imaginar Samuel tentando de tudo para preservar o relacionamento com Renato, e isso fazia Alexandre sentir culpado de novo, mesmo que nunca tivesse pretendido que as coisas chegassem a esse ponto. Essa tensão não afetava apenas os três, mas todos ao redor. Alexandre tentou não pensar demais na situação deles, mas a imagem de Samuel sorrindo feliz ao lado de Renato sempre pairava na sua mente. Isso fazia Alexandre questionar se estava prestes a destruir a felicidade de outra pessoa. Como ômega, essa decisão realmente não era fácil. Alexandre só podia rezar para que toda essa história terminasse bem, mesmo que não soubesse o que bem significava para todos os envolvidos. Ele sabia que Renato enfrentava a decisão mais difícil na vida de um alfa. Alexandre não procurou Renato diretamente, mas percebia a turbulência dentro dele, através das notícias, e observando seu semblante em várias fotos que apareciam na mídia. Alexandre o viu na foto mais recente publicada no Aspenwood Daily. Um alfa como Renato normalmente parece elegante e confiante. Mas naquela imagem, os olhos dele pareciam distantes e cheios de preocupação. Isso fez Alexandre pensar que Renato refletia profundamente sobre o futuro do filho ainda não nascido, e certamente sobre o próprio futuro. Ele provavelmente pesava sua responsabilidade como pai do filho de Alexandre contra o compromisso que tinha com Samuel, seu noivo ômega e filho do ministro. Alexandre sabe que Renato é um alfa responsável e que provavelmente não abandonaria o próprio filho facilmente. Mas, ao mesmo tempo, ele também enfrentava a pressão social e as expectativas da família de Samuel, como sempre acontece. Esses pensamentos faziam Alexandre doer por Renato,
porque sabia que a situação realmente não era fácil para ninguém. Alexandre não era diferente. Também precisava fazer escolhas dificílimas. Ser um ômega prestes a se tornar pai solo não era fácil. Mas ser um alfa que tinha que escolher entre responsabilidade e a pessoa amada devia ser igualmente difícil. Alexandre só podia esperar que qualquer decisão que Renato tomasse fosse o melhor desfecho para todos. A ansiedade só crescia. Alexandre tentou tocar sua vida diária o mais normalmente possível, mas toda vez que olhava para sua barriga crescendo, não conseguia deixar de se perguntar quando essa verdade seria revelada. Ele sentia uma certa tensão no ar, e essa sensação chegou muito antes do que esperava. De repente, Alexandre recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, ouviu a voz de Samuel, o noivo de Renato, um ômega. Alexandre, eu quero falar com você. A voz dele era fria e firme. Alexandre percebeu a raiva velada. Na hora, ele soube que Samuel devia saber de tudo. Se Renato contou ou se Samuel descobriu sozinho, já não importava. O que importava é que o confronto havia chegado. Alexandre e Samuel combinaram de se encontrar em um café pequeno e silencioso em Aspenwood, um lugar onde Alexandre nunca tinha ido. Samuel sentou-se à frente de Alexandre, o rosto pálido, mas os olhos duros e cheios de uma fúria ardente que Alexandre nunca tinha visto. Ele podia sentir a dor e a raiva emanando de Samuel. Samuel não disse nada no início. Apenas encarou Alexandre com olhos cheios de perguntas, que Alexandre sabia que não conseguiria responder plenamente. Alexandre só pôde ficar em silêncio, deixando a culpa que ele, sem querer, criou consumi-lo. Uma sensação pesada apertou seu coração até que mal conseguia respirar. Este era o início de um grande confronto. E Alexandre não fazia ideia de como terminaria. No momento em que Samuel se sentou, ele abriu a conversa sem demora. Você sabe de tudo, não sabe? A voz dele era tão fria que Alexandre se sentiu congelado. O rosto de ômega de Samuel estava tomado por raiva misturada com dor. Alexandre baixou a cabeça, sem coragem de encarar o olhar de Samuel, sentindo uma culpa genuína. E eu nunca quis que fosse assim, respondeu suavemente, tentando explicar, mas sem saber por onde começar. Samuel riu, um som cheio de desdém e decepção. Nunca quis? Então, por que só está me contando isso agora, quando um alfa como o Renato está prestes a se casar comigo? Disse ele, erguendo um pouco a voz, fazendo Alexandre temer que outras pessoas no café olhassem para eles. Alexandre viu lágrimas se formando nos olhos de Samuel, mas ele lutou para contê-las. O arrependimento invadiu Alexandre. Ele sabia o quanto suas ações haviam afetado Samuel. Alexandre quis segurar a mão dele para dizer que também estava sofrendo, mas sabia que seria inútil agora. A raiva de Samuel era completamente justificável. Alexandre só conseguiu ficar em silêncio, deixando Samuel desabafar todos os sentimentos. Esse confronto foi incrivelmente difícil para Alexandre. Ele se sentia esmagado no meio, preso entre responsabilidade e culpa por todos os envolvidos. Depois que Samuel extravasou sua raiva, o silêncio caiu novamente entre eles. O rosto de ômega dele continuava severo, mas os olhos traziam um lampejo de reflexão. Você vai ficar com o bebê, não vai? Ele perguntou, com a voz o mais controlada possível. Alexandre assentiu lentamente, tentando segurar as lágrimas. Ter alguém fazendo essa pergunta nessa situação era doloroso de um jeito que não se descreve. Então Samuel disse uma frase que fez Alexandre sentir como se tivesse sido empurrado de um penhasco. E se você deixar essa criança ficar comigo e com o Renato? As palavras de Samuel fizeram Alexandre erguer o rosto num choque. Seus olhos se arregalaram, incrédulos. Alexandre viu dor nos olhos de Samuel, mas também uma determinação oculta. Ele nunca imaginou que Samuel sugeriria algo assim. Era a proposta mais audaciosa que Alexandre já tinha ouvido. Como ele poderia deixar seu filho ficar com outra pessoa? Alexandre é o pai e ama mais do que tudo seu filho.
Uma torrente de confusão, dor e raiva passou por ele, até que Alexandre quase não conseguiu se sustentar. Olhou para Samuel, que parecia ter decidido que essa era a melhor solução para ele, e pensou em Renato, que provavelmente agonizava em algum lugar. Alexandre não sabia como responder. Tudo parecia desmoronar diante dele. Essa decisão mudaria sua vida para sempre, e ele não tinha certeza se conseguiria suportar. As palavras de Samuel, oferecendo-se para criar o filho de Alexandre, ainda ecoavam na sua cabeça. Não era apenas uma proposta. Era como entregar a Alexandre uma espada afiada, forçando-o a escolher entre o autossacrifício e lutar pelo que é mais importante na sua vida. A ideia de um ômega como Samuel criando o filho de Alexandre com Renato era algo que ele jamais tinha imaginado. Como Alexandre poderia fazer isso? Como poderia permitir que sua própria carne e sangue estivesse nos braços de outra pessoa, quando foi ele quem o carregou com todo o amor que tem? Uma enxurrada de confusão, dor e raiva dominou Alexandre até ele quase cair. Olhou para Samuel, que ainda o encarava com olhos expectantes. E Alexandre sabia que ele não recuaria facilmente. Tudo parecia ruir diante dele. Os pensamentos sobre o futuro do seu filho giravam incessantemente na sua cabeça. Alexandre queria que ele crescesse no melhor ambiente possível, com os dois pais. Mas ter que sacrificar estar com seu filho era algo que ele não podia aceitar. Suas lágrimas começaram a cair sem controle. A emoção avassaladora dificultava a respiração. Isso já não dizia respeito apenas a Alexandre. Dizia respeito à vida do seu filho. Ele deveria desistir pela felicidade de Renato e Samuel? Ou deveria lutar pelos seus direitos como pai? Essas perguntas atacavam Alexandre sem trégua. Ele se sentia espremido por todos os lados. Ninguém podia ajudá-lo agora. Esta era uma decisão que tinha que tomar sozinho. E seria, de fato, a decisão mais importante da sua vida. Alexandre sabia que a escolha de hoje determinaria o futuro de todos eles. Depois da noite tensa com Samuel, Alexandre encontrou clareza. Jamais entregaria seu filho. Esta criança era sua própria carne e sangue, e ele a criaria com todo o seu amor, mesmo sabendo das dificuldades que um pai ômega solo enfrentaria em Aspenwood. Vou lutar pelo meu filho, disse a Lucas, seu melhor amigo, com uma firmeza nova em sua voz. Eu sei que você consegue, Alexandre. Você sempre foi forte o suficiente, respondeu Lucas, dando a Alexandre a confiança que precisava. Após informar Renato sobre sua decisão, ficou surpreso com a resposta. Estou pronto para assumir a responsabilidade como pai do nosso filho. Este apoio aliviou um peso imenso do coração de Alexandre. Gradualmente, notícias do casamento entre Renato e Samuel desapareceram da mídia. Nos meses seguintes, a barriga de Alexandre cresceu, enquanto transformava um depósito em quarto de bebê, com cores suaves e roupinhas cuidadosamente organizadas. Renato passou a visitá-lo regularmente, conversando com a barriga, sentindo os movimentos. Os dois construíram uma nova relação. Não mais marido e marido, mas parceiros na criação do filho. Até Samuel havia aceitado a situação, permanecendo ao lado de Renato. Alexandre estava pronto para seguir em frente. O nascimento de Gabriel foi o momento mais emocionante da vida de Alexandre. Toda a dor anterior desapareceu ao ver aquele rostinho. Renato esteve presente, olhando o filho com olhos cheios de lágrimas de orgulho. Tinham criado um novo tipo de família, baseada em compreensão e aceitação. Meses depois, quando Gabriel ficou gravemente doente com febre alta, Alexandre ligou para Renato no meio da noite. Ele respondeu imediatamente: Estou indo! Encontro vocês no hospital. Na emergência, Renato permaneceu ao lado de Alexandre o tempo todo. Quando o médico anunciou que a criança estava fora de perigo, ambos respiraram aliviados. Observando Renato tocar ternamente a testa do filho, Alexandre percebeu que, apesar de tudo, tinham formado uma família que funcionava. Um ano se passou rapidamente. Gabriel começou a andar, suas risadas enchendo a casa de vida. Embora ser pai solo fosse difícil, cada sorriso do filho renovava as energias de Alexandre. Durante um passeio no parque Aspenwood,
Enquanto observava Gabriel admirar as borboletas, Alexandre avistou Renato se aproximando. Havia algo diferente nele, uma determinação evidente em cada passo. Renato ajoelhou-se diante de Gabriel, que correu para seus braços rindo. Segurando o filho contra o peito, olhou diretamente para Alexandre. "Terminei tudo com Samuel", disse com voz calma, mas firme. Percebi que estava tentando construir uma vida falsa. Alexandre ficou sem palavras, observando pai e filho. Demorei para entender, mas agora sei com clareza. Não estou pedindo que voltemos como éramos, mas que construamos algo novo, algo honesto. Dando um passo à frente, Renato acrescentou: "Se você me aceitar, eu escolho vocês dois, para sempre." Com lágrimas nos olhos, Alexandre sentiu que, finalmente, a família que estava destinada a existir desde o começo estava se formando.